É, esse ano começou bem agitado. E esse ano de 2026 vai ser um ano bem movimentado. Muitas coisas vão acontecer nesse ano de 2026. Iniciando que vai ser um ano de eleição, Copa do Mundo, né? E aí tem as festas de carnaval, vai ter bastante feriado. E tem a questão também da anomalia que já vem se intensificando cada vez mais e muita gente não está percebendo. Mas eu quero falar um pouquinho sobre a questão que aconteceu no dia 3 agora, a prisão do Maduro. Tem muitas coisas que eu questiono, já que eu sou um questionador. E eu não acredito nada daquilo que eu vejo, naquilo que a mídia mostra e até a internet. Eu confio muito. Sempre eu fico me perguntando. Sempre eu faço uma pergunta. Qual é o real propósito de todos esses acontecimentos? Qual é o real propósito de prenderem o Maduro? Eles podiam ter feito isso bem antes. Mas agora, por que resolveram prender ele agora? Existem algumas questões simples e fácil de observar no discurso da mídia, no próprio discurso do Donald Trump que ele deu ontem, hoje é dia 4, e também existem questões por trás de tudo isso que está acontecendo. Analisando de uma forma simples, qual é o interesse dos Estados Unidos ter feito isso, ter prendido o Maduro? Quem permitiu e por que ele ou que os Estados Unidos prendesse o Maduro? Eu sei que por cima dos governos existe quem realmente manda nesse sistema. Isso aqui, Dakhla já revelou em diversos vídeos que quem manda em tudo isso aqui são os Anunnakis. Então tudo o que acontece tem uma ordem lá do topo da pirâmide, que são os que não aparecem, os que estão por trás de tudo e permite e dão a ordem para as coisas que devem ser feitas ou não. Então a minha visão vai além do que todo mundo acha. Mas vamos nas coisas simples que a maioria das pessoas acham. Primeiro, muita gente está feliz, com certeza, de terem prendido o Maduro. Porque muita gente tem raiva dele, porque ele é a figura que aparece, a figura mandante de tudo o que aconteceu. Só que eles esquecem o seguinte: prenderam o Maduro, só que não prenderam o resto da turma, que é aquele cara, não vou citar nomes aqui porque pode que, né, os vídeos sejam restringidos. Mas tem o resto da Suprema Corte, tem o general, tem o pessoal ali que é em volta dele, que foram os executores da ordem dele. Então ele deu ordem e então tem os executores. Então para realmente limpar esse grupo que já vem dominando há muito tempo, teria que prender todo mundo. E só prenderam o Maduro com o argumento de que ele estava praticando narcoterrorismo, etc. Né? Então, só prendendo ele não vai resolver. Mas os Estados Unidos já declarou que eles estão interessados no petróleo. Que eles vão comandar o petróleo, que
o lucro do petróleo é para poder ressarcir o prejuízo que ele causou para o país e tal, né? Esse é o argumento. Então quem tem um pouquinho de raciocínio já vai entender que o motivo deles estarem intervindo ali na Venezuela, olhando a grosso modo, é econômico e não preocupado com as pessoas que estão sofrendo pela situação econômica, etc., passando fome, né? A economia está uma porcaria, a inflação está lá em cima. Então só por aí a gente já vê que o interesse deles não é pessoas, e sim econômico. Então a preocupação dos EUE é petróleo. Por que que eu faço essa pergunta? Porque vejam Cuba. Cuba, há quantos anos já está sob um regime que só escraviza o povo? O país está em frangalhos, os prédios já estão tão antigos que já estão caindo aos pedaços. Aquele povo sofrendo tanto tempo e não houve nenhuma intervenção desse tipo dos Estados Unidos, que está lá perto. Por quê? Porque Cuba não tem petróleo, não tem o ouro negro, então não interessa. O povo que se dane. É isso que acontece. Agora vamos para uma questão além. Acima de tudo isso que a gente vê. Isso aqui é um questionamento que eu estou fazendo que a maioria das pessoas deveriam fazer. Nunca é por pessoas, mas sim por interesse, né? Por aí. Mas eles fazem tudo isso porque receberam a carta branca dos que realmente mandam. E os que realmente mandam, o que eles querem é cortina de fumaça. Então eles permitem tudo isso aí. Sempre vai ter, enquanto esse sistema estiver em pé, que ele vai cair logo logo, eles trabalham constantemente em cortinas de fumaça. As pessoas têm que estar distraídas ou focadas em alguma coisa grande, para assim eles irem mexendo os pauzinhos e fazendo o que eles bem entendem, que é manter o controle da distração do povão. E assim eles mantêm através da mídia, passando ou alimentando o medo e mantém um controle. Então isso tudo que eu vejo como um teatro, como que esses presidentes e toda essa galera são meros figurões que fazem e seguem o seu roteiro. Então, olhando mais acima, a permissão de que façam o que fazem é para poder continuar mantendo o sistema do pão e circo, mantendo uma esperança falsa, que esperança é uma coisa que nunca chega, né? De que um dia vai melhorar. E não vai melhorar coisa nenhuma. Apenas eu acho que é cortina de fumaça. Esse é o meu ponto de vista do que eu estou vendo. A pergunta é essa: o que eles estão planejando para a população? Esse nível de distração que eles estão arrumando e prender o Maduro, com certeza ele está bem, ele deve estar numa cela de hotel de luxo. Vão fazer o tal do julgamento, e isso vai se estender para ir enrolando as pessoas. Eles podem até permitir uma nova guerra aqui na América do Sul, envolvendo a Venezuela. Quem morre é sempre o povo, os líderes nunca morrem, né? Para poder ir estendendo, assim como eles vêm mantendo a situação de Cuba, de Rússia e a Ucrânia. Então tudo isso que acontece no mundo são permissão por eles não estão nem aí se perdem vidas ou morrem pessoas inocentes e tal, porque enquanto o circo continua, as pessoas continuam discutindo e brigando entre si por A ou B, eles continuam o projeto de controle deles, que é isso que eles querem.
Então, tudo essas coisas que estão acontecendo, que acontece e vem acontecendo, não é de agora, né, que eles prendem um líder ou esse líder é executado e tal. Por quê? São apenas peças do quebra-cabeça que eles vão movendo. E a pergunta que a gente deve fazer é por trás, qual é a intenção deles em relação à população? E para quem tem essa informação e sabe, a gente sabe que pessoas, para eles, tanto faz, é apenas gado. Só que eles têm que manter esse gado distraído, esse gado dividido, esse gado brigando um com o outro, e assim eles mantêm o controle. Então, na minha visão, tudo isso que está acontecendo é apenas pão e circo. Mas sempre tem a luz no fim do túnel, né? E logo logo tudo isso vai mudar. Só que estamos entrando e aproximando de 2028. Então pesquise sobre 2028. Era 2030, mas a agenda está sendo acelerada e é 2028. Então tem todo essa movimentação do GO, mas tem a transição planetária. Isso é outra coisa que vai intensificar muito. E se prepare, porque o ano de 2006 promete e muitas coisas vão acontecer. Depois a gente continua batendo o nosso papo. Vou ficando por aqui e a gente se vê em outro bate-papo.